Saudações, companheiros. Permitam-me dirigir aos senhores a seguinte pergunta. Como os senhores fazem o seu planejamento financeiro? Eu não diria aquele planejamento que a gente faz quando vai ao supermercado, buscando a forma mais barata, mais econômica de adquirir o produto que desejamos. Muitas vezes até em detrimento à qualidade. É sobre esse assunto que trataremos nesse vídeo. O nosso assunto dessa vez são as metas a serem cumpridas. Isso faz parte do conjunto de trabalhos do que devemos levar em conta quando fazemos um planejamento integrado de uma unidade escoteira local. Já falamos sobre diagnóstico, planejamento de sessões, efemérides cívicas e sociais e agora trataremos das metas a serem cumpridas. E vamos ver a diferença entre objetivos e metas. Objetivo é aquilo que se almeja, que se quer alcançar independente de detalhes. Alguns verbos caracterizam os objetivos. Verbos que não denotam tarefas a serem tomadas, como ter, conseguir, participar, enquanto que meta é um objetivo com detalhes de tempo, custo, responsabilidades e desdobramentos, exigindo relatórios de andamento, cronogramas e acompanhamentos parciais. Alguns verbos caracterizam. Verbos que envolvem trabalhos. Pagar, financiar, avaliar, quitar, medir, decidir. Mantendo a nossa tradição, vamos para as nossas frases. E a primeira tirada da internet é começar o primeiro passo. Não desistir é o segundo. E essa de Platão. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Que tipo de objetivos podemos ter? Acampar em outro estado. Adquirir uma sede. Ir ao Jamboree. Obter parcerias em estabelecimentos comerciais. Participar de um curso. Ter um computador. Ter um veículo utilitário. Podemos dividir as nossas metas quanto ao prazo. A divisão que a gente coloca quanto a prazo deve ser adequada ao movimento escoteiro. E nós vamos aqui considerar o tempo de um mandato de diretoria de uma unidade escoteira local, ou seja, 2 anos. Então, as metas que chamamos de curto prazo são aquelas que duram até 1 ano. As metas de médio prazo são aquelas que duram no máximo até 2 anos. E as metas de longo prazo são aquelas acima de 2 anos. Repara, essa divisão é específica para a unidade escoteira local. Outras organizações consideram o tempo que classifica uma meta de curto prazo maior do que aquele que a gente considera de longo prazo. Isso depende de organização para organização. As metas devem ser detalhadas. E quando a gente detalha, a gente segue o 5W2H. O what, que, o que precisa para se alcançar o objetivo final. O quem é o responsável pela tarefa. Aquele de quem a diretoria vai cobrar o andamento dela. Why, por quê? São as consequências do atendimento à meta dentro do objetivo de uma meta maior. When, quando? É o prazo de atendimento à meta. Where, onde? A depender do tipo de tarefa. Onde vai ser entregue, onde a gente pode pegar, onde a gente vai visitar, onde determinado evento vai ocorrer. How, como? É o modus operandi, como vai ser feita a operação, como nós vamos desdobrar a meta para alcançá-la e como vamos operacionalizá-la. Quanto? How much? São os custos envolvidos. Prosseguindo o desdobramento das metas. As metas de curto prazo podem não ser necessário desdobrar. As metas de médio prazo terão a necessidade de desdobramento em metas menores, cada uma com prazo máximo de 1 ano. Cada meta menor, seu desdobramento,
pode ter um detalhamento próprio desde que o resultado final não afete o detalhamento da meta principal, ou seja, o seu prazo, o seu custo e outros fatores envolvidos. E o desdobramento pode ter quantos níveis forem necessários, cada um com um desdobramento característico, cada um com o seu próprio responsável e o seu próprio custo, mas lembrando que temos o responsável principal e a soma de todos os custos não pode ser maior do que o custo previsto para a meta principal. Veja, não há limites de número de níveis de uma meta. E as metas de longo prazo? Têm a mesma situação das metas de médio prazo. Entretanto, devemos prestar atenção à continuidade do trabalho entre gestões diferentes. Por exemplo, uma meta que dure 5 anos, nós teremos mais de uma diretoria. Esse trabalho deve ter continuidade. Daqueles exemplos que nós passamos, nós escolhemos esses 3. São 3 exemplos de metas em que o principal fator é o financeiro. Então, desses exemplos, nós temos 3 objetivos que queremos tê-los satisfeitos. Ter um computador, obter parcerias em estabelecimentos comerciais e adquirir uma sede. Respectivamente, são metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. O acompanhamento das metas é uma tarefa da diretoria. Ela tem que acompanhar sistematicamente em cada reunião. Tem que perguntar como está o andamento da meta. Um dos diretores é responsável pelo acompanhamento. Veja bem, não é o coordenador, mas o responsável pelo acompanhamento. Aqui o coordenador se retrata. Existem ferramentas que ajudam as organizações no acompanhamento de metas. A melhor ferramenta administrativa é o diagrama de Gantt, ou gráfico, diagrama de barras. Para o gráfico de Gantt, a gente pode fazer em papel quadriculado, mas podemos usar também ferramentas que estão disponíveis no mercado, como, por exemplo, o Microsoft Project. Existem outros programas tão bons quanto esse, que nos visualizam, nos permitem uma visualização e uma melhor administração do trabalho a ser colocado. Vamos ao primeiro exemplo. A meta de curto prazo. O objetivo é ter um computador, a meta será comprar um computador. É uma meta de curto prazo, não será necessário um alto grau de desdobramento. Vamos supor que um senhor chamado Alberto, pai de um escoteiro, entendido em computadores, e ele foi envolvido pela diretoria. E ele viu que não é só um computador que será necessário. Será necessário também ter uma impressora e ter um modem. A unidade escoteira local tinha estabelecido já no ano passado, para o orçamento do presente ano, um teto de gasto para o equipamento de informática de R$5.000. Um pouco exagerado, parece, mas foi o teto. Não deve passar desse valor. Agora, seria necessário análise de 3 fornecedores de computadores e dentro dos produtos que vão nos satisfazer, a gente escolhe o mais barato. Isso tem que ser colocado em relatórios claros e arquivados por um determinado tempo, porque, sendo uma entidade sem fins lucrativos, como a unidade escoteira local, ela é sujeita a benefícios fiscais do governo e nós não podemos canalizar os benefícios que nós recebemos pelo poder público para o atendimento de nossos amigos, colegas, colaboradores. Vamos entrar no detalhe da compra do computador. O que? Comprou o computador? Quem? O Alberto. Por quê? Facilitar a participação no JOT e
também ajudar na administração das sessões. Quando queremos o computador? Em setembro. Fazemos de conta que estamos em março, não citemos o ano. Onde? Na loja que oferecer as melhores condições de 3 a serem pesquisadas. Como? Fazendo análise do computador que oferece os melhores benefícios ao menor custo final. Quanto? Teto de 5.000. Então, desdobrando aqui os valores, o computador vai custar R$ 2.800, uma impressora multifuncional de boa qualidade R$ 1.600, a instalação de equipamentos, uma pessoa vai cobrar R$ 300, o total R$ 4.700, ainda vão sobrar R$ 300. Vamos fazer o nosso gráfico gigante em cima da meta principal, comprar um computador. Primeira tarefa, a escolha do coordenador, uma semana de discussões e convites e tudo mais até o Alberto aceitar. E o Alberto é que vai tocar os trabalhos. Ele que vai fazer a análise das necessidades, sempre relatando tudo, tá certo? A partir do dia 8 de março, até o dia 7 de abril, onde já se começa a segunda parte da tarefa. A análise das ofertas, procurando de loja em loja, de 7 de abril até 6 de junho. E no dia 6 de junho, ele já pode, com essa análise feita, fazer a compra dos equipamentos. Isso vai durar de 6 a 13 de junho. E em 13 de junho, ele já vai começar também a instalar os equipamentos. De 13 a 28 de junho. A partir do dia 28 de junho, começa o treinamento de pessoal, terminando em 13 de julho. Tem gente que não sabe utilizar direito o computador. E ainda sobra esse tempo que está dentro dessa faixa azul. Ainda nós temos a compra de uma linha telefônica com acesso à internet. Repare que essa compra independe da data de início. É importante que atenda a uma data final, que essa data final não passe de setembro. Pode ser colocado, inclusive, até dentro da faixa azul superior, dentro do tempo que nos sobrou. Então, essa compra da linha telefônica pode ter início no dia 1º de março, quando começam as tarefas, pode também ser num período tal que termine exatamente no setembro que a gente deverá ter cumprida a nossa meta. Vamos passar para a meta de médio prazo, então. Como ficaria? O nosso objetivo seria obter parcerias em estabelecimentos comerciais em 2 anos. Vamos buscar parcerias em 2 supermercados, uma loja de artigos esportivos, 3 farmácias, 2 padarias e uma escola de línguas. Então, é uma meta de médio prazo, o desdobramento será um pouco maior. A sua complexidade exigirá a participação de vários responsáveis, sendo um o principal, aquele a quem a gente vai cobrar. No prazo de 1 ano, a meta deverá ser revista, para saber como está o seu andamento. Então vamos supor que a irmã de uma guia, a Beatriz, é uma ótima negociadora. Ela resolve assumir os trabalhos. Envolve com isso a mãe, Clara, que está sempre em supermercados e conhece os gerentes, um pioneiro chamado Diego, o pai é dono de uma academia e ele é muito bom em fazer design. O Ernesto é um fornecedor de produtos farmacêuticos e pai de um lobinho. Fernanda é proprietária de uma lanchonete, cliente de várias padarias. E ainda é mãe de um escoteiro. Além do Gilberto, que é um professor de francês e assistente da tropa de sêniores. Esse pessoal vai ser envolvido para o atendimento à nossa meta. A princípio, vejam só, não teriam gastos envolvidos. Mas a comissão revela que é importante mandar imprimir material de divulgação, folders, cartazes, adesivos, e vai ter um gasto. Esse gasto não estava orçado para essa tarefa. O que a gente vai fazer? Sempre bom
o grupo escoteiro possuir uma conta para contingência, e essa é uma contingência. A parte mais grossa vai ser orçada para o ano que vem. Então vamos ver como vai ficar. O quê? Vamos buscar parcerias com organizações comerciais. Quem? Beatriz. A diretoria vai ver Beatriz. Por quê? Aumentar a atratividade dos pais na unidade escoteira local. Quando? Março, sem ser do próximo ano, o outro ano. Continuamos estando no mês de março. Onde? Supermercados, lojas de artigos esportivos, farmácias, padarias e escolas de língua. Como? Fazendo propaganda e mostrando as vantagens de se fazer parcerias com uma UEL. E quanto? Um teto de R$2.000, que foi estabelecido durante as discussões da meta. Vejam bem, o material impresso emergencial custou R$500, o restante do material impresso R$1.400, tem mais um gasto com transporte, ônibus e táxi, que foi majorado em R$100, talvez nem chegue a isso, mas vai dar o total de R$2.000. Então vamos para o nosso gráfico de Gantt. Meta principal, busca por parcerias, começa pela escolha do coordenador de 1º a 8 de março. O coordenador, em várias reuniões, vai escolher os demais membros da equipe, tá certo? Já está na mão da Beatriz, ela vai ter 15 dias para isso, de 8 a 23 de março. E a partir do dia 23 de março, vai se imprimir o primeiro material. O Diego aqui vai fazer isso pela sua qualidade de designer. Dia 30 de março termina a impressão e se começa a tarefa. Busca em supermercados, na mão da Clara, busca em lojas de artigos esportivos, na mão do Diego, busca em farmácias nas mãos do Ernesto, busca em padarias nas mãos da Fernanda e busca em escola de línguas a cargo do Gilberto. Todas as tarefas começam no dia 30 de março e vão terminar no dia 1º de março do próximo ano. Dando continuidade, a partir do 1º de março, nós já temos, então, o trabalho de elaboração do relatório parcial, a cargo da Beatriz, entre 1º e 8 de março. A partir de 8 de março, deve-se realizar uma reunião de avaliação inicial em cima tanto do relatório como em cima também dos resultados parcialmente visíveis. E a partir do dia 9 de março até o dia 24, se faz a reestruturação dos trabalhos em cima das novas informações e acontecimentos. Se imprime em 24 de março o restante do material. O último trabalho do Diego, como a gente vai ver, o Diego não vai poder mais trabalhar. Que a partir do dia 23 de abril se recomeçam as pesquisas aos estabelecimentos, sendo que os supermercados passaram para o Humberto, as lojas de artigos esportivos para a Yara e as demais lojas e estabelecimentos ficaram com a mesma equipe inicial. Tudo deverá terminar no dia 23 de março do outro ano. Nessa data se recomeça a elaboração do relatório final, a cargo da Beatriz, deverá ter uma semana para isso, e, finalmente, a reunião de avaliação, que deverá gerar um documento com aprendizado e história do grupo. As datas ficam um pouco encavaladas diante a escala que estamos utilizando. Mas o mais interessante é que, depois de 2 anos, nós temos um trabalho de parceria realizado. E agora vamos para a meta de longo prazo. O objetivo é adquirir uma sede. A meta, em 10 anos, a UEL deverá ter uma sede própria. Aparentemente tem poucos desdobramentos, mas será complexa, delicada e envolve responsabilidade de vários participantes. Vamos supor que, inicialmente, o vice-presidente do grupo, Humberto, assuma isso. A questão mais delicada será a permanência dele nessa função por um longo período. Ele vai continuar na unidade escoteira local? Na nova gestão,
Ele vai continuar nessa função? Isso são perguntas que nós não podemos deixar de fazer. Vai envolver uma larga soma. Então, vamos colocar uma questão a mais que não foi providenciado, tá certo? E não é específico para esse tipo de trabalho. A contratação de um contador vai exigir uma anuidade ou uma mensalidade, de acordo com o contrato a ser realizado, tá certo? E o capital envolvido para esse contrato vai ser jogado no custo total dessa presente meta. Terminada essa meta, o contrato deve continuar. Aí se joga esse custo para outra linha, outro trabalho, ou será assumido como o custo geral do grupo escoteiro. Isso aí a gente vai poder ver futuramente quando tratarmos de orçamento de uma unidade escoteira local. Detalhamento. Adquirir um terreno e construir uma sede para o EL. Quem? Humberto, lembre-se, a princípio. Por quê? Para ter um lugar de referência que proporcione maior liberdade de uso. Quando? Setembro daqui a 10 anos. Continuamos estando em março. Onde? Local próximo da sede provisória atual. Como? Juntando capital, adquirindo terreno e construindo a sede. Quanto? Perto de 150 mil. Detalhando os valores, a contratação do escritório de contabilidade será R$ 1.500 ao ano, em 10 anos, R$ 15 mil. O terreno, R$ 40 mil. A contratação de um arquiteto, R$ 20 mil. A obra, R$ 75 mil. Total, R$ 150 mil. Então, vamos ao gráfico de Gantt da nossa meta de longo prazo. A meta principal, adquirir uma sede própria. A princípio, precisamos da contratação de um escritório de contabilidade. Muitas pessoas vão pensar, vamos colocar um voluntário para ser o contador da unidade escoteira local. Eu não recomendo. Recomendo utilizar outros profissionais como voluntários, mas não um contador. Porque a legislação contábil, a legislação financeira, são leis complexas que exigem tratamentos profissionais que precisam ser contratados. Um voluntário não dará a prestação de um trabalho com a mesma prioridade de um serviço contratado. Então, começamos no dia 1º de março e a partir do dia 31 de março, nós começamos a capitalização, a análise e escolha da compra do terreno, que vai terminar no dia 1º de março, daqui a 3 anos. Enquanto isso, o tempo vai passando. 1º de março de um ano, 1º de março do outro ano, e em cada data dessas, uma reunião de avaliação dessa meta deverá ser feita, onde vai ser visto quem vai continuar, o quanto foi conseguido, se precisa de dinheiro a mais e que tarefas podem ser feitas para conseguir um capital adicional. Por exemplo, uma campanha, uma festa, tantas coisas que as unidades escoteiras locais já sabem fazer muito bem quando precisam de dinheiro. E eis que no dia 1º de março nós devemos terminar a capitalização para a compra do terreno e certamente o terreno será comprado. E daí se inicia a parte do arquiteto e da obra. Como vão ser praticamente simultâneos, vai se fazer a capitalização e a análise de contratação do arquiteto da obra entre 1º de março até 1º de março daqui a 7 anos. Então, o tempo vai se passando. Em cada tempo desse, marcado a cada 1º de março no ano, ou em outras datas que a diretoria estabelecer, relatórios deverão ser apresentados com o andamento de quanto se conseguiu e o que precisa ser feito, quem pode estar na frente e outras opções de terreno. E a data vai passando. São 10 anos de esperas
até chegar o dia em que temos dinheiro para contratar o arquiteto e começar a obra. Dia 27 de setembro, nós teremos a nossa sede própria, pronta para ser ocupada. Vamos para as premissas para o alcance das metas. As gestões da unidade escoteira local devem ser consolidadas, robustas, bem organizadas, bem administradas para poder fazer todo esse trabalho. Nenhuma das metas aqui colocadas são viáveis se a unidade escoteira local não tiver CNPJ e conta bancária próprias. E na transição das diretorias, as metas de longo prazo devem ter continuidade. Quais são as consequências de uma boa administração? As consequências do sucesso. As UELs bem administradas, em que se permite, em que se consiga também uma continuidade das suas tarefas com gestões diferentes, consegue com baixo recurso alcançar o que deseja e que precisa. Imagina, se fosse comprar a sede e o terreno com um financiamento, o grupo escoteiro ou a seção escoteira autônoma teria que desembolsar uma quantia considerável todo mês, contando que as mensalidades são pagas religiosamente. E a gente sabe que, dentro da nossa realidade, nos finais de ano, existem muitas falhas no pagamento das mensalidades. E fica a unidade escoteira local endividado junto à entidade financeira. UELs bem administrados atraem bons escotistas, dirigentes e apoiadores nas esferas públicas e privadas. Muita gente pensa ser o contrário. E quando os jovens beneficiários, dentro do seu nível de compreensão, sentem que um trabalho bem feito, bem elaborado, em que eles também participaram, está dando certo, nós estamos educando-os para o empreendedorismo. Estamos educando para liderança, economia, processos administrativos, ou seja, estamos fazendo um dos trabalhos ao qual o movimento escoteiro se propõe. Agora temos os cuidados a serem tomados. O mel que atrai as abelhas é o mesmo que atrai as moscas. Se tem alguma autoria, eu não sei. Isso bateu na minha cabeça. O dinheiro acumulado para atendimento às metas pode levar a oportunistas quererem se aproximar para benefícios próprios ou de grupos sociais fora da UEL, como pode também se fazer um desvio de dinheiro para outros usos que não forem contemplados. Ah, nós não estamos precisando de uma sede, nós estamos precisando de mais barracas. E às vezes a pessoa até provoca essa urgência. Nós temos urgência de comprar um monte de barraca, certo? Porque as barracas estragaram. Por que estragaram? Porque não conservaram. E a própria pessoa é responsável pela não conservação só para se fazer o desvio do dinheiro. Então, são cuidados que devem ser tidos. No próximo vídeo, senhores, nós vamos abrir parênteses. Vamos apresentar uma palestra mostrada numa Indaba distrital no estado do Rio de Janeiro. Uma visão para o futuro. Sempre alerta para servir.